Olá, hoje nós vamos começar um estudo sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro do Antigo Testamento, um livrinho muito pequenininho, tem quatro capítulos pequenos. A gente consegue ler Jonas tranquilamente em uma hora e pouco, sozinhos. Bom, nós não vamos fazer essa leitura toda aqui, vamos ler algumas partes de Jonas. Mas eu gostaria que você lesse o livro de Jonas em casa, aproveite esse tempo de quarentena, já que você está aí mesmo. Ocupe uma hora para você ler o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas, e conhecê-lo. Porque esse livro, na verdade, não é um livro sobre um profeta específico. O Jonas é um personagem de uma narrativa, cujo objetivo da narrativa não é apresentar uma profecia, mas falar da dificuldade, da dor e da alegria de ser profeta. Vamos lembrar que profeta não é um adivinho do futuro. Profeta é alguém que recebe de Deus uma palavra e é enviado para dizer essa palavra aos outros, a quem Deus mandar. Deus tem uma mensagem para uma determinada cidade, um determinado grupo, uma determinada nação, um determinado grupo de pessoas, e envia o seu profeta para dizer o que Deus mandou ele dizer. E é o que o profeta faz, ele vai e proclama aquilo que Deus mandou ele dizer. O Jonas, o livro de Jonas, tem um personagem chamado Jonas, que é chamado por Deus para ser profeta e ir à cidade de Nínive para dizer algumas coisas e chamar a atenção de Nínive e ameaçar Nínive de um castigo terrível caso não mudasse a sua maneira de ser. Afinal, o profeta é para essas coisas. Mas o Jonas acabou não indo para Nínive. Ele realmente viajou, mas ele, em vez de ir para Nínive, que ficava ao leste, ele foi para Tarsis, que fica a oeste. Ou seja, ele foi do lado oposto ao que Deus havia mandado. Ele não obedeceu. O livro de Jonas, às vezes, podia ser considerado como uma espécie de uma comédia, porque as situações que o Jonas cria para ele mesmo, e o seu embate com Deus, e a forma irônica como Deus o trata, daria uma boa comédia, mas também é um drama. O drama de ser profeta, da angústia que traz ser profeta, da dúvida que se tem quando é chamado para ser profeta, e a própria consequência de agir como profeta. A consequência é muito clara. Na maior parte das vezes, os profetas não são ouvidos, são desprezados, são maltratados, recebem zombaria, quando não recebem realmente punição, por estarem lá dizendo aquilo que não querem, as pessoas não querem ouvir. Bom, esse é o drama do profeta, é um dos dramas dele. O outro drama é o que ele vive intimamente no momento do seu chamado, da sua vocação. Primeiro, ele precisa ter certeza que Deus o está chamando, porque a dimensão do ser profeta é uma dimensão que assusta as pessoas. Porque ele sabe que vai ter que ir lá, profeta, ele ou ela, sabe que vai ter que ir a algum lugar que Deus está enviando para dizer o que aquelas pessoas não querem ouvir, mas precisam ouvir. Sabe o risco que vai correr. Ao mesmo tempo, então, ele precisa estar em comunhão com Deus para ter certeza do que Deus quer que ele faça. Esse não é um processo assim. A gente, quando lê um texto na Bíblia, lá de Isaías, por exemplo, ou Jeremias, ou Abacuque, ou Amós, a impressão que Deus chega, fala para o cara pega e vai indo. Fazer. Não, não é assim. Há um processo de construção interior, né? Há um processo de preparação que Deus mesmo faz, através do Espírito Santo, para que a pessoa tome a sua decisão de aceitar a missão da profecia, de ser profeta. E é isso que nós vamos ver. A história de Jonas todo mundo conhece, né? Ela é uma história, às vezes, contada e contada de uma maneira meio estranha, porque não ressalta realmente o que é importante. Você perguntar sobre Jonas para qualquer pessoa, vai dizer que é o cara que ficou vivendo 3 dias dentro da barriga de um peixe.
E aí vem as explicações mais espatafúrdias, do tipo, assim como Jesus ficou 3 dias no túmulo, então Jonas ficou 3 dias no peixe, e outras coisas mais. Né? Então, o nosso objetivo hoje é clarificar um pouco o livro de Jonas e a gente perceber que quando Deus chama, não tem jeito e também não tem volta. Quando Deus chama, você só tem uma decisão a tomar: ou aceita ou não aceita o chamado. E se aceitar o chamado, tem que ter clareza para o que está sendo chamado e das consequências desse chamado. E com o tempo, o medo vai sendo substituído pela confiança na graça de Deus e na percepção da presença de Deus como profeta. E isso traz a segurança e a coragem para que o profeta vá e faça o que Deus mandou ele fazer. O livro de Jonas fala um pouco sobre isso. Fala muito mais da situação interior do profeta do que realmente da consequência da profecia. Até porque, no caso do Jonas, não houve consequência nenhuma do ponto de vista do castigo. Houve sim um sinal final da misericórdia de Deus. Nós vamos chegar lá. O fato é que o Jonas foi para o caminho contrário, pegou um barco não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis, que ficava lá do outro lado do mundo em relação a Nínive. E no meio da viagem, Deus enviou uma tempestade. E essa tempestade criou um problema no barco, medo. Os marinheiros queriam sacrificar alguém para acalmar os deuses, e o Jonas toma consciência da sua situação. Diz: não mande ninguém, não mate ninguém, deixa que me joguem no mar, porque o culpado sou eu. E ele explica lá por quê. Quando ele é jogado no mar, a tempestade passa. Mas aí vem um peixe e engole o Jonas. E o Jonas fica 3 dias na barriga do peixe. E lá na barriga do peixe ele se percebe no fundo do poço, lamenta e clama a Deus. Faz a sua confissão e clama a Deus pela misericórdia. Deus o escuta e manda o peixe vomitar o Jonas numa praia. Que, aliás, seria a praia de Nínive, é onde ele cai. Deus o levou exatamente onde Jonas devia ir, mas não foi. E aí o Jonas vai a Nínive. Nínive, segundo o livro, é uma cidade imensa, de grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessar a cidade, para andar pela cidade toda. E o Jonas tinha que caminhar a cidade toda, tinha que percorrer a cidade toda, porque tinha que falar para o povo de Nínive. Então o Jonas ficou lá 3 dias anunciando a mensagem que Deus havia dado e ameaçando o povo: olha, Deus vai castigar vocês e tal, e se vocês não mudarem, bababá, bababá. E ele dá os 3 dias de mensagem deles e vai embora. E, agora vai cair fogo do céu, não vou ficar aqui dentro para ver. Ele se afasta e vai para uma colina, para um monte, onde ele fica vendo Nínive lá embaixo e vai dormir. Quando ele acorda, nada aconteceu. Acontece que o povo de Nínive, ao contrário do que acontecia em Israel, ouviu a palavra do profeta, levou a sério o que o profeta disse, tomou consciência, digamos, do seu pecado e arrependeu-se. Houveram gestos de arrependimento. Você vê lá no texto, no capítulo 3, que o povo se veste de saco, rasga as roupas, joga a cinza na cabeça. Isso desde o mais simples morador até o próprio rei de Nínive. E nesse clamor de arrependimento e de pedido de perdão, Deus escuta e age com misericórdia. Resolve que não vai fazer nada contra Nínive. O Jonas, de manhã cedo, levanta, pronto para ver o espetáculo da destruição de Nínive, porque sabe que ninguém vai levar a sério mesmo, não sei o quê, e nada acontece. E Deus, ele acaba percebendo que Deus havia perdoado Nínive. E ele fica bravo com Deus. Não está vendo? Por isso que eu não queria vir. O que adiantou? Eu vim aqui, falei aquele monte de coisa e não aconteceu nada daquilo, e então como é que eu fico? Eu sabia que você muda e você age com misericórdia, para que eu vim aqui anunciar a destruição de Nínive? Ele estava bravo com Deus. Ao mesmo tempo, ele estava irritado porque estava num lugar com muito sol. Deus então fez brotar apareceu para ele lá um arbustozinho, deixou um arbustozinho por lá,
E estava contente, por pelo menos ter uma sombrinha aqui para mim e tal. E ele foi dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, cadê o arbusto? Houve um verme. O arbusto morreu. Estava lá sequinho no chão. O Jonas fica bravo de novo, reclama com Deus: pô, por que você deixou esse arbusto morrer, esse pobre arbusto, coitado da planta? Deus fala assim para ele: você está aí preocupado com um arbusto e não percebe que eu posso ser misericordioso com uma grande cidade onde tem milhares de pessoas e até animais. E aí termina a história assim, meus amigos. Deus mostra para Jonas que a sua profecia não era uma projeção de futuro radical, não era determinista, mas era um anúncio de uma palavra para chamar o arrependimento. E houve arrependimento. Então Deus mostrou a sua misericórdia. Bom, isso foi a nossa pequena introdução ao texto. Nós não vamos ler os 4 capítulos de Jonas nesses próximos encontros. A ideia é fazer 2 ou 3 encontros além deste, para que a gente percorra o livro de Jonas e tire de lá, dessa história, desse personagem curioso, dessa situação curiosa, a palavra de Deus para nós hoje. Nós, como cristãos e cristãs, somos enviados a ser testemunhas de Cristo no mundo. De certa forma, somos enviados para sermos profetas, anunciar a palavra de Deus ao mundo. E isso não é uma coisa muito simples. Essa gente acha que é fácil, mas não é, se você realmente levar a sério o chamado de Deus. Eu gostaria que você lesse o livro de Jonas todo, os 4 capítulos. Você faz isso em 1 hora e pouco. É um livrinho muito pequeno. Então, leia esse texto todo para que a gente possa conversar sobre algumas partezinhas do texto e tentar tirar desse texto, dessa historinha que fala do drama de ser profeta, tirar desse texto a palavra de Deus para nós hoje, para a nossa vocação como cristãos e cristãs, de sermos testemunhas da palavra de Deus. Ok? Então leia o profeta Jonas e a gente conversa no próximo encontro. Até lá, Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.